Pois bem, após enxergar os movimentos de direita rachados, grupos que organizam as manifestações do próximo domingo, dia 26, adaptaram o seu discurso para excluir algumas pautas radicais e assim tentar aumentar a adesão de apoiadores. No começo das movimentações, os alvos eram o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Agora, os destaques são proferidos ao Centrão, aquele bloco que reúne mais ou menos 200 parlamentares de uma série de partidos. O novo norte das manifestações apontam para o apoio à reforma da Previdência, ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, a continuação da Lava Jato e obrigação do voto nominal como estratégia para constranger parlamentares quando são votados projetos polêmicos. Outro tema que entra na pauta é a aprovação da medida provisória 870 que enxuga a estrutura do governo. Vamos começar assim, depois a gente vai introduzindo outros elementos. Desde ontem esse assunto já dá pano para manga nas redes sociais. Vera Magalhães. É isso aí, Silvio. Essa amenização da convocação para a manifestação começou desde segunda-feira, quando viu-se que a escalada retórica estava muito grande e que isso poderia prejudicar o próprio governo, prejudicar o próprio presidente Jair Bolsonaro. Alguns bombeiros dentro do governo atuaram para tentar dar um verniz mais civilizado para a manifestação. Paulo Guedes foi um dos que atuaram, o Onyx Lorenzoni da Casa Civil também atuou nesse sentido, o Major Olímpio foi um que desde o fim de semana estava me procurando, falando: Vera, as manifestações são pró o governo, a favor do Bolsonaro e não contra o Congresso ou não contra o Centrão. E eu sempre retorquia, mandando o material que chegava através dos grupos de convocação dessas manifestações, que era material chamando o ato, inclusive ato todos contra o Centrão, imagens ali com postagens contra o ministro Dias Toffoli, contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele falava: não, esses são alguns grupos radicais. Então a ideia hoje foi limpar a área. Hoje tem um movimento muito mais claro também nas redes sociais, nas hashtags, de tentar limpar a área dessa pauta que foi a que originou a manifestação na semana passada. Se a gente for lembrar, essas manifestações começaram a ser convocadas quando se tirou o COAF da alçada do ministro Sérgio Moro. E quando se acordou que no bojo dessa mesma MP que trata do COAF, que é a 870, seriam recriadas duas pastas, da integração e das cidades. O governo concordou com isso, é importante que se diga. O Onyx Lorenzoni chancelou esse acordo. Esse acordo desagradou alguns setores do próprio Congresso, a saber, o Partido Podemos, da deputada Renata Abreu, e o próprio PSL do presidente da República, que começaram ato contínuo a bombardear o acordo, a dizer que não deveria ser feito esse acordo, que Bolsonaro não deveria ceder ao Centrão, e aí isso começou a ganhar áreas de convocação para a manifestação. Isso se juntou a uma manifestação cuja convocação era ainda incipiente nas redes sociais e que escalou a partir desse fato, dessa ligação com a MP 870. E aí sim, começaram as exortações contra o Centrão, contra o Parlamento, contra o Supremo, que Bolsonaro estava sendo impedido de governar. O próprio presidente publicou aquele texto dizendo que o Brasil era ingovernável. Ontem ele publicou uma convocação para manifestação que tinha a crítica à política no panfleto que ele mandou por WhatsApp, ele, Bolsonaro. E também ele fez a crítica à velha política de manhã para depois amenizá-la no final da noite, quando os bombeiros já estavam atuando. Então esses são os bastidores da mudança de tom e da tentativa de atenuar o discurso, que tem uma contrapartida do Congresso que a gente vai tratar logo em seguida. Exatamente, vamos tratar do Congresso, vamos tratar inclusive da repercussão. O próprio presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião hoje com ministros. Mas antes, as primeiras considerações suas, Carlos Andreasa. Nós aqui nesse programa mostramos, pessoal, na origem, como se iniciou a convocação para essas manifestações de domingo. Ainda na semana passada falávamos sobre isso. A coisa é expressa, foi expressa, ainda é em certo sentido. As manifestações surgiram contra a atividade política, pró-governo, pró-Bolsonaro, vítima, Bolsonaro seria vítima,
a divulgação daquele texto sexta-feira servia de cama para esse texto, vítima do establishment. Portanto, a manifestação era em defesa do governo, da pobre vítima, presidente da República, contra os achacadores do Congresso, contra o Congresso. Essa era a pauta fundamental. E nós aqui denunciamos isso, porque há limites para o grau de ameaça, porque se consistia numa ameaça contra um poder da República. Também o STF estava nesse bojo, mas era sobretudo o Congresso, e eu insisto na tese de por quê. Porque o Congresso tem voto. É uma força autônoma, um poder independente da República, mas que tem também voto. Mais voto, aliás, do que o Jair Bolsonaro, em volume, em termos representativos. E é algo que incomoda o projeto autoritário de submissão do bolsonarismo. Foi em função de denúncias como essa que nós fizemos aqui, não apenas nós, várias pessoas, vários jornalistas, vários grupos, que ao longo dessa semana começou a haver essa mudança discursiva. Uma tentativa de camuflar, de amenizar, de abafar a origem autoritária dessas manifestações. O DNA existe, está aí. Eu considero essa manifestação, para além de todas as questões de ordem democrática, de defesa da democracia representativa, de defesa do equilíbrio, da ponderação entre forças republicanas, para mim tem aí um erro político grave, que não será mais consertado, porque evidentemente não se pode recuar a manifestação. As manifestações ocorrerão, mas pode ser atenuado, e é o que tem se tentado agora, com esses bombeiros, como a pequena ala racional do governo, tentando amenizar, tentando trazer a origem radical dessa convocação para o centro, né, de modo a minimizar o impacto. Mas, insisto, o erro político está cometido. O governo tem 5 meses, minha gente. Não faltam 5 meses para o governo acabar. Faltam 3 anos e 7 meses. E o governo está esticando uma corda, bem a seu modo, falarei sobre isso depois, mas está esticando uma corda de confronto com um poder da República do qual legitimamente precisará se quiser governar, se quiser prosperar. E isso não é toma lá da cá. É equilíbrio republicano. Diálogo com o parlamento, interlocução com o parlamento, trocas com o parlamento, troca política. É saudável, em todo mundo é assim. E aqui foi criminalizado. Então, se estica uma corda, se trata uma parcela significativa, decisiva, aquela de que o governo precisa para aprovar a reforma da Previdência, a sua reforma da Previdência, como bandido, como criminosos, como sindicato do crime. Como se pode acreditar que esse encaminhamento já dado e obviamente percebido joga a favor da reforma da Previdência? Então, pode-se dizer 1000 vezes que as manifestações de domingo são pró-reforma da Previdência. E a prática mostra que elas atacam aquilo de que o governo precisa para avançar a reforma da Previdência. É um contrassenso que há aí. E a Vera falou uma coisa importante, eu queria comentar, que é isso relativo ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que nessa rearranjo da estrutura do governo se tornaria 2 ministérios. É preciso contar a coisa, né? Firmar como a coisa aconteceu, corroborando o que a grande Vera Magalhães disse agora. Quem ofereceu em negociação essas 2 pastas, desmembrando o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi o governo, na figura de Onyx Lorenzoni. Isso foi um acordo político, porque é assim que se faz e é legítimo que assim seja. Ato contínuo, o bolsonarismo começou a dinamitar o acordo que o seu governo fez. E aí eu chego na lógica da corda esticada, da sanfona, como eu tenho chamado. É assim que o presidente da República opera, quando não diretamente autorizando que assim seja. Ele estica, enche de ar, leva a tensão ao máximo e depois diminui, solta. E assim vai fazendo o tempo todo. Negocia, acerta, avança, diz que o diálogo está bom e depois estica, depois tensiona, depois cria crise, desmente o que foi acordado e assim vai plantando o cenário de discórdia, de desconfiança, do qual se diz vítima a seguir.
convocando, porque outra coisa importante aqui a ser dita, o presidente da República convocou essa manifestação, direta e indiretamente. Direta porque compartilhou memes com a convocação, e indiretamente porque deu vazão a que assim fosse, ao ataque à política. Ontem mesmo ele falou que a culpa é da política, dos políticos. Depois distensionou, não é bem assim, quero conversar. É nessa toada que nós iremos até o final. É assim que se dá nesse ambiente pouco saudável, pouco democrático, obviamente pouco democrático, com sacrifício da convivência social, que se dá a vida pública no Brasil. Mas não venham dizer que esse tipo de ambiente, esse tipo de desconfiança, de conflagração, seja bom para um programa reformista, seja bom para um programa reformista liberal. Qualquer programa de reforma do Estado depende de estabilidade, depende de previsibilidade. E o que esse governo não tem é previsibilidade, ao contrário, investe diariamente no imprevisível. Não se chega a bom termo assim. Vamos lá, Alexandre, fechando aqui essa primeira rodada, vai. Bom, a gente abre, evidentemente, dizendo que ninguém aqui é contra a manifestação, o livre direito. Isso é artigo 5 da Constituição, cláusula pétrea. Quem quiser manifestar, que se manifeste, que tem toda a liberdade, faz parte do exercício da democracia, problema nenhum. Agora, realmente, o que acontece é o seguinte: houve legitimamente um questionamento em relação qual era a natureza das pautas. E a coisa foi mudando ao longo do tempo. Começou realmente com memes e com chamadas mais radicais. A gente sabe disso, tá todo mundo igual a vocês, a gente também tá nas redes sociais, tá lendo, tá assistindo. E com o tempo, à medida que a repercussão foi sendo, pelo menos das mensagens mais radicais, foi sendo negativa, começou a se amenizar o discurso. Então, o que aconteceu foi uma tomada de, opa, peraí, vamos com calma, não vamos entrar no discurso mais fatalista, coisas mais antidemocráticas, e simplesmente vamos à rua, vamos apoiar o governo, vamos pedir mais celeridade, mais velocidade ao Congresso, apesar de que, repito o que eu disse ontem, eu não vejo o Congresso ainda como esse inimigo das pautas do Brasil, e principalmente a mais importante de todas, que é hoje a reforma da Previdência. O Congresso é contra a reforma da Previdência? Não me parece. O presidente da Câmara é contra? Não, pelo contrário, é um propagandista. O presidente da comissão especial é contra? Não. O relator da comissão especial é contra? Não. Como é que foi o parlamento da CCJ? Vitória da reforma por 48-18. Então é esse que é o parlamento que é inimigo da reforma? Não me parece. Não há dados que mostrem que o parlamento hoje está contra, né? Também se saiu hoje, a gente vai falar depois da MP 870, que eu saiba ainda não está garantido, vai para voto, mas de qualquer jeito as coisas estão andando. Então, repito, todo mundo tem direito de ir à rua, que o direito de manifestação é mais do que assegurado na Constituição. Agora, é importante separar o joio do trigo. Qual é a pauta principal? Qual é a pauta das lideranças? Qual é a pauta do governo que incentiva a manifestação? Se é uma pauta republicana, ótimo, democrática, ótimo, problema nenhum. Agora, o chamado que as cabeças mais ponderadas tiveram ao longo desses dias foi, eu estava lembrando até antes do programa começar, o que foi aquela música Revolution dos Beatles, cantada pelo John Lennon, marcante, 1968, quando, vocês devem lembrar, o ano de 68, o bicho estava pegando, você teve a escalada, o crescimento da violência na guerra do Vietnã, teve o assassinato do Martin Luther King, o assassinato do Robert Kennedy, quer dizer, uma série de coisas acontecendo logo no começo do ano ali, em maio de 68, tem todos aqueles protestos dos jovens na França, e em junho, da virada ali de junho para julho, os Beatles se reúnem e John Lennon grava essa música dizendo, olha, vocês querem mudar o mundo? A gente também quer. Agora, se você vier falar de radicalismo, de violência, aí vamos com calma, não é esse o caminho. A ponderação que o Lennon teve em 68, muitas cabeças tiveram de uns dias para cá dizendo, calma, vamos separar o joio do trigo, vamos separar as pautas que são democráticas das que não são. Ótimo, o movimento republicano venceu a ponderação e aparentemente as pautas vão ser todas defensáveis, que seja uma manifestação republicana e positiva no final de semana.